gerando em nós, ó Pai, temor, Senhor Deus, esteja gerando, Senhor Deus, vida, Pai, e esteja nos dando a certeza, Senhor Deus, de que o Senhor vive e que Ele é Senhor sobre todas as coisas. Fica conosco, Senhor, é o que nós pedimos nesse momento tão importante, Senhor Deus, na vida da Tua igreja, onde o Senhor vai falar ao coração, Senhor, do Teu povo. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Abacuque. Abacuque, capítulo 2, dando continuidade à exposição do verso 14, e nós vamos entrar aí no verso de 15 a 17, trabalhando por domingo, cada lamento aqui expresso no capítulo 2. Então eu vou ler o verso 12, e aí nós vamos dar continuidade, verso 14, e adentrarmos aí no verso 15, onde até onde possamos ir, Onde diz assim: ai daquele que edifica a casa com sangue, a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as abras cobram o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, e o que embebeda para ele contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e a ignomínia cairá sobre a tua glória. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais feroz te assombrará, por causa do sangue dos homens, e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Queridos, nós vimos na semana passada, o verso 12, esse trio aí, essa tríade de versículos, verso 12, o 12, o 13, e paramos aí e íamos falar sobre o verso 14, mas não tivemos o tempo necessário para isso. E nós vimos, no verso 12, ai daquele que edifica a casa com sangue e fundamenta com iniquidade. E nós vemos o que esse princípio significa. Quando Deus cria o homem, Ele coloca o homem para dominar sobre a criação, estabelece governos para que a vontade de Deus, a glória de Deus pudesse ser manifestada por meio da sua imagem, que era o próprio homem. Então todas as cidades, ou seja, todas as sociedades, elas deveriam ser fundamentadas por meio da retidão e da justiça proveniente da palavra de Deus. E aqui nós estamos vendo uma cidade que estava sendo construída, um império que estava sendo estabelecido, e um império de iniquidade e de sangue, de violência, de extorsão, completamente fora dos propósitos de Deus. Eu não sei se vocês lembram que nós vimos, fizemos essa, de uma certa forma ali no Gênesis mesmo, fizemos uma retrospectiva disso. Deus estabelecendo o homem, criando o homem para governar, e estabelecendo uma cultura fundamentada em Deus. E aí depois a queda, você vê a ruptura disso e os homens se organizando contra Deus. A sua cultura, a sua sociedade, os seus propósitos, os seus alvos, completamente contrários àquilo que Deus estabeleceu após a queda. E eu lembro, não sei se vocês lembram, que nesse contexto nós falamos de Israel. Israel seria o quê? A restauração dessa sociedade caída por meio de um povo. E que desse povo seria aquele que iria governar como homem e como Deus eternamente. E aí o verso 13, nós vemos a consequência disso. Quando ele diz: não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutam para o fogo e os povos se fatigam em vão. Ou seja, a consequência deles estarem construindo fora dos padrões, fora dos princípios de Deus, é o juízo. E foi isso que Deus estabeleceu. E aqui ele mostra isso, que todos aqueles que edificam a sua vida, edificam uma sociedade fora desses padrões, debaixo da iniquidade, o fogo vai consumir, o juízo de Deus vai vir. E aí nós entramos no verso 14. E é interessante porque esse verso 14 vai mostrar isso. A glória de Deus, vou até antecipar, ela vem
ou pelo juízo da sua boca, pela sua repreensão, se manifesta, ou por meio do juízo de suas mãos. E é isso que o verso 14 vai nos mostrar. Tá? Que em meio ao juízo de Deus, a sua glória é manifestada. E aí o verso 14 começa assim: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. E esse verso vai mais uma vez nos fazer olhar tanto para o presente quanto para o futuro. E isso para nós é muito claro quando nós temos o Novo Testamento à nossa disposição. Poderia não ser tão claro assim para Israel ali naquele momento, ou pelo menos para muitos. Mas a perspectiva desse texto tinha sim esse alvo, o presente e o futuro. Pois vai apontar para o conhecimento de Deus no mundo por meio dos juízos que ele executa. E também para a consumação final de todas as coisas. Com seu juízo, Deus manifesta a sua glória. O Senhor se dá a conhecer e a sua glória, especialmente quando se agrada em olhar para os soberbos e abatê-los e destruí-los. E assim ele mostra que só ele é Deus. Abra Jó, capítulo 40, verso de 11, 12. Jó, capítulo 40, verso 11 e 12. Quando o Senhor abate o soberbo, abate o arrogante, ele mostra que só ele é Deus. Olha o que os versos dizem aqui: derrama as torrentes da tua ira e atenta para todo soberbo e abate. Olha para todo soberbo e humilha. Calca os pés ao perverso no seu lugar. É interessante a gente observar que esse texto no livro de Jó está em um contexto em que Deus o repreende, mostrando as suas ações poderosas, manifestando o seu poder. E aqui, mais uma vez, como também em Abacuque, perceba como Deus tira o bem da desonra e do abatimento da glória terrena. Para todo soberbo abate, humilha e calca os seus pés. E assim, com esse procedimento, aumentando a sua glória, ele enche a terra de seu conhecimento por meio dos seus juízos. Como o texto está falando, como as águas cobrem plenamente o mar. Não foi assim com Raabe? Abra Josué capítulo 2, verso de 8 a 11. É interessante porque nós, quando vemos calamidades, e coisas aterradoras acontecendo, nós às vezes lamentamos, como se Deus não estivesse por trás dessas coisas. Como se ele não estivesse abatendo o orgulhoso, calcando os pés do soberbo, e mostrando que ele é Deus. Olha o que diz nos versos do capítulo 2, do verso de 8 a 11. Percebam a linguagem aqui. Nós já usamos esse texto várias vezes em outras circunstâncias e temos a percepção de que do juízo de Deus a sua glória se manifesta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de nós, quando saís do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. É interessante nós, quando ela diz assim, que todos os moradores da terra estão desmaiados, até, por exemplo, o século XVI, não se conhecia
oficialmente essa região aqui, né? A América do Sul, América do Norte, né? Eles achavam que o mundo, né, se resumia ali, né, a algumas cidades, alguns países, regiões, melhor dizendo, né, da Europa. Europa, Ásia, né, África, porque eles não tinham conhecimento e essas terras eram praticamente inabitadas. Né? Quando eles falam que todos os moradores da terra estão desmaiados, é que naquela região onde eles viviam, o mundo antigo em que eles viviam, tinham ouvido, ali no Oriente Médio, tinham ouvido todos os povos a respeito do poder de Deus. Eles estavam temerosos, eles estavam com medo. E aí ela continua, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e o Egito era a maior potência daquela região naquele tempo. E também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Ela chega a essa conclusão pelos juízos que Deus executou por meio de Israel. Mas não para aí. Não para aí as demonstrações da Escritura do juízo de Deus, fazendo com que a glória dele se manifestasse como as águas cobrem o mar. No caso de Balaque e Balaão, a glória de Deus se manifesta por meio de todo aquele conflito gerado por causa do medo de Balaque com relação ao povo de Deus. Por quê? Por causa do Deus daquele povo. Se alguém quiser ler o texto ou lembrar deles e perceber isso aí, que toda a narrativa, a fala de Balaque, a fala de Balaão, mostram a glória de Deus. Números 22 a 24. E o próprio Nabucodonosor, no contexto em que nós estamos vendo aqui, falando da Babilônia, ele reconhece a majestade e a realeza divina por causa de um juízo em sua vida. E lá em Daniel capítulo 4, verso 34 e 35, que é o final dessa narrativa, quando Nabucodonosor, é interessante as expressões que são usadas, né? Volta a si, ele diz assim: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos, tornou-me a vir o entendimento. Essa expressão aqui, creio eu, ela é muito significativa. Por quê? Porque ele perde o seu entendimento naquele momento em que ele se transforma numa mula, né? Ou vive, né? Não se transforma numa mula. Ele continua sendo homem, mas tem atitudes. Ele enlouquece de um animal, né? De um animal. E nesse tempo ele ficou sem entendimento. Mas percebam aqui que pelo texto ele não está se referindo pura e simplesmente a esse momento, mas ao momento anterior, quando ele olha também para o seu reino e diz: eu construí isso tudo com meu poder. E a condição dele se torna de uma besta fera do campo. Por quê? Porque ele não deu glória a Deus por aquilo que ele tinha conquistado, e não reconheceu vindo da mão do Senhor. Tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei o que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por eles reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão nele e dizer: que fazes? Isso aqui está escrito na história dos reis de Babilônia, nos registros históricos seculares daquela nação. O que está escrito aqui na palavra de Deus. E todas as vezes que um rei pronunciava alguma coisa, esse decreto se estendia a todas as províncias conquistadas por Deus, por esses homens. A glória de Deus se manifestando por meio do juízo
na vida de Nabucodonosor. É isso que esses textos estão mostrando aqui, com a forma como ele está disposto. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. As consequências não vêm do Senhor dos Exércitos, que os povos labutem para fogo e se fatiguem em vão, pois a terra se encherá do conhecimento. É como se ele estivesse dizendo, aqueles que fundamentam a sua vida com a iniquidade terão como consequência o fogo do juízo de Deus. E nesse mesmo momento, quando o fogo está sendo trazido, a glória de Deus está manifestando e enchendo toda a terra. Matthew Henry, ele faz um comentário interessante a respeito disso. Ele diz assim: com isso, com esses juízos, ele manifesta e aumenta a sua própria glória e enche a terra do seu conhecimento tão plenamente quanto as águas cobrem um mar que é profundo e imenso e que não será seco até que o tempo já não mais exista. E Matthew Henry, continuando nesse comentário, ele acrescenta o seguinte: este é o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, apresentado pelo Evangelho. E aí ele cita 2 Coríntios capítulo 4, verso 6, que diz assim: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E aí ele continua no seu comentário: e este foi o conhecimento da sua glória através da destruição milagrosa da Babilônia. Observe, e essa expressão dele aqui, essa conclusão dele aqui é fabulosa. Ele diz assim: observe que o conhecimento da glória de Deus, que não for ensinado pelos juízos da sua boca, ou seja, pela sua palavra, pela sua repreensão, será manifestado e reconhecido pelo juízo das suas mãos. Isso é tremendo. Isso é tremendo. E esse verso vir logo após do verso 13, para dar essa noção. Pois após o juízo, ou juntamente com o juízo, vem a manifestação da glória de Deus. E é interessante mais ainda, porque, segundo um certo comentarista, esse verso é uma citação modificada da descrição do reino messiânico, de um reino messiânico pacífico. E Isaías capítulo 1, 11, verso 9 diz isso. Ele diz assim: não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Esse verso que nós temos aqui leva o oráculo não de uma simples referência à Babilônia, mas a um nível escatológico universal. Lembram que no início eu disse que esse verso aponta tanto para o presente quanto para o futuro? E é essa junção, é essa ligação que nós temos aqui em Abacuque. Ele aponta não somente para aquele momento onde o juízo de Deus seria trazido e as pessoas, ou seja, os povos daquele mundo iriam reconhecer a glória de Deus porque ela ia se manifestar por meio desses juízos, mas que isso apontaria também para o último dia. O texto que nós lemos de Isaías, ele está profetizando que a terra se encherá da glória do Senhor quando o descendente de Jessé tiver matado o perverso com o sopro de sua boca. É isso que vai dizer lá em Isaías capítulo 11, verso 4. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos, ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro de seus lábios matará o perverso. Verso 4 e verso 9. E é interessante porque esse texto ser inserido aqui, porque ele está apontando para essa realidade. Se nós abrirmos Tessalonicenses capítulo 2, verso 8, percebam como esses textos estão ligados. Isaías 11, 9, Abacuque, Isaías 11, 4, Abacuque. Lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 8,
A palavra de Deus diz assim: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. É interessante nós atentarmos para esse tipo de linguagem, porque sopro literalmente significa espírito, e é referência ao Espírito de Deus. Lá em Apocalipse capítulo 19, verso 21, a palavra de Deus diz assim: os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Eles são mortos pela palavra que sai da boca de Cristo, o que você vê lá em Apocalipse 19, aquele que estava sentado num cavalo, aquele ali representava o Senhor Jesus. E eles são mortos, destruídos pela palavra que saía da boca do Senhor. E a Escritura diz que essa palavra que sai da boca do Senhor é a sua palavra, a palavra do Espírito. É a espada do Espírito, é a palavra do Espírito, é a palavra de Deus. Efésios faz essa ligação das armaduras que o crente deve ter, lá no capítulo 6, verso 17, que ele diz: tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É por esse sopro que a destruição vem. Às vezes a linguagem é um pouco metafórica demais. Como será? Que sopro é esse? E aí eu poderia, como a própria Escritura diz que é o Espírito de Deus, a sua palavra, e aí eu poderia ir para a própria palavra de Deus para entender, mas não para determinar especificamente como isso vai se dar, porque é pelo mesmo sopro que Deus dá a vida ao homem, é pela mesma palavra que Deus faz vir à existência as coisas que não existem. É essa palavra que no final será dada, essa palavra de poder que criou todas as coisas, que irá destruir os inimigos de Deus, ao ponto de todos eles morrerem e as aves se fartarem, como diz o texto de Apocalipse, de suas carnes. É interessante nós trabalharmos esse texto, por exemplo, de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8, seguindo uma interpretação que leve em consideração a estrutura em paralelo, que está apresentada aqui. Então será de fato revelado o iníquo, que o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vida. Nós estamos craques em fazer isso, Trabalhando ali o livro de Provérbios, a gente percebe claramente esses paralelismos que são chamados de hebraísmo, ou seja, faz parte da cultura letrada, do hebraico. Eles falam dessa forma, escreviam dessa forma. E seguindo essa estrutura em paralelo, sopro e manifestação da sua vida estariam no mesmo nível. E aí nós temos duas possibilidades: ou o paralelo está acrescentando um significado mais abrangente, matar e destruir, sopro, manifestação da sua vinda, ou há uma relação aí de igualdade. E com tudo isso nós vemos que a glória de Deus iria se manifestar na concretização dessa profecia de Abacuque, quando Deus trouxesse juízo sobre a Babilônia. Eu percebo que todas as coisas estão ligadas. Por quê? Porque aqui também temos a imagem e uma profecia relacionada ao final de todas as coisas, sendo este mundo também comparado com a Babilônia do tempo de Abacuque, que é inimiga de Deus, que é inimiga do povo de Deus, que é idólatra e mãe das abominações da terra. Abram Apocalipse capítulo 17, verso 5. Olha o que ele diz: na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia,
a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. E essa linguagem é muito comum para nós. Ela era referência. E não só referência. Ela influenciava. É mais ou menos o que nós vemos, acho que era a igreja de Éfeso, quando Paulo prega e havia muitos escritos sobre ocultismo, demonismo, aquela coisa toda. E todo livro que se lançava naquele mundo, no mundo antigo, era chamado de escritos efésios. Porque a pecha de demonismo, ocultismo, era uma característica daquela cidade. Aqui, nós estamos vendo isso sendo retratado. A mãe das abominações da terra. E vemos aqui, na realidade, uma imagem. Abacuque é Babilônia e Abacuque é uma imagem. A imagem temporal de alguma coisa que se manifesta no decorrer do quê? No decorrer da história da redenção. Babilônia representa o mundo caído e a oposição a Deus, que pode ser personificado por uma cidade. Aqui é uma cidade, um povo que frontalmente se opõe ao Senhor Deus. Da mesma forma que existe uma cidade santa e pessoas que participam dessa cidade, que são cidadãos dessa cidade, que nós, independente da nossa etnia, independente da nossa língua, participamos, somos cidadãos dessa cidade, da cidade santa, que se manifesta hoje por meio da igreja, com todas as suas deficiências, mas que tem nela o sangue do Cordeiro. Por outro lado, existe uma cidade também, uma cidade que representa a oposição a isso tudo, que é Babilônia, e que no Velho Testamento é representada por ela mesma. Olha o que diz Palmer Robertson em seu comentário a respeito de Abacuque: somente quando os problemas dos perversos forem resolvidos é que a glória de Deus encherá a terra completamente. Somente quando as justas recompensas de juízo contra o perverso forem segundo os seus merecimentos é que o verdadeiro conhecimento da santidade de Deus refugirá com todo o seu resplendor. As imagens de águas cobrindo o mar para representar essa difusão universal do conhecimento da glória de Deus inspiram otimismo. Aos mais remotos confins do globo será levada a proclamação, a explanação da glória de Deus. É interessante nós percebemos nesse comentário o processo pelo qual isso se dá. Os justos juízos de Deus sendo administrados como segmento e a imagem antecipada do final de todas as coisas. Os juízos temporais de Deus apontando para esse juízo final. E as palavras de Abacuque deveriam aguardar a consumação do seu cumprimento final, que eu não sei se foi 30 anos depois, ou 20 anos depois, ou 40 anos depois, não sei. Sei que Israel voltou 70 anos depois. Mas a gente sabe que a Babilônia foi invadida pelos medo-persas e foi conquistada. E isso era o juízo de Deus sobre eles. Mas apesar desse texto apontar e ser uma esperança também naquilo que significa em sua imagem para a consumação final de todas as coisas, esses eventos contemporâneos não devem ser desconsiderados. A destruição de Babilônia, percebam aqui, trouxe grande alívio ao mundo que foi perturbado por eles. Da mesma maneira que o contínuo exercício de juízo de Deus trabalha para trazer a sua glória à plenitude, ou seja, o conhecimento da glória de Deus, que não for ensinado pelo juízo da sua boca, será manifestado e reconhecido pelos juízos de suas mãos. E isso se prolongando até o último dia.
quando de uma vez por todas o juízo de Deus será estabelecido nesse mundo, onde o pecado não mais existirá. É interessante nós fazermos alguns comentários finais a respeito desse verso e desse bloco, né, que nós temos aqui, de provérbios contra a Babilônia. O que nós precisamos perceber aqui é que a profecia está dizendo que Babilônia está trabalhando para a sua própria destruição, como esse mundo faz. E por que faz isso? Porque jaz no maligno. Quando se edifica em fundamentos falsos e se constrói uma vida, uma cidade, uma sociedade, edificando-se com iniquidade, aqueles que agem assim estão fazendo isso para a sua própria destruição. Isso não é um alerta somente para a sociedade como um todo, onde o mundo hoje está sendo construído, as vidas estão sendo moldadas por ideologias e por pensamentos desse mundo, que excluem a Deus. Mas também ele fala de você. Ele fala de você. Quando nós estamos edificando, e quem é uma sociedade? O que é uma sociedade, melhor dizendo, também? São as famílias que compõem aquela sociedade. Se a nossa sociedade está sendo estruturada dessa forma, é porque as famílias que fundamentam aquela sociedade estão labutando para a destruição. Lá em Apocalipse, a palavra de Deus diz assim: saiam de Babilônia, fujam dela, porque a sua destruição é certa. Lá em Mateus capítulo 24, ele diz assim: você que estiver no eirado, desça, sai da sua casa correndo, não olhe para trás. E o que essas coisas significam? Eu posso fugir aqui do Brasil, Estados Unidos, Austrália, Canadá, está pior em determinados aspectos. E a gente pode entender isso como metafórico também. Fugir de Babilônia não está associado a ela. É sair do meio dela. E é isso que Deus exige do seu povo, Ele quer do seu povo. Lembra do que, acho que é 2 Coríntios capítulo 6, que fala sobre o jugo desigual. Olha o que ele diz: retirai-vos do vosso meio, e eu vos receberei por filhos. Olha o que Lucas capítulo 12, verso 20 a 21 vai nos mostrar com relação a essa realidade. Às vezes, quando nós pensamos que construir na iniquidade é estar na promiscuidade, na imoralidade, no roubo, você ser desonesto, e aí você construir na iniquidade é o que aquele jovem estava fazendo. E é interessante porque todas as vezes que nós passamos por esse texto, a gente não para perceber, a gente se detém na parábola. Mas ele está falando para um jovem que chega para o Senhor Jesus. Jesus está falando essa parábola para um jovem que chega para ele e diz assim: Senhor, faça com que o meu irmão divida a herança comigo. E a gente poderia conjecturar naquela situação ali, dentro da cultura do que isso representava, a herança, 50% para o filho mais velho, o resto para os outros e tal, porque ele iria assumir a família, e aí você tem que ver uma estrutura familiar como um clã, que o filho mais velho, ele assumiu o lugar do pai. Não sei se é esse o contexto ali, não sei se o contexto é de uma divisão sincera, ou de repente aquele irmão injustamente tirou daquele mais novo, não sei, o contexto ali não é dito. A gente pode lançar várias hipóteses, mas o Senhor diz, a palavra de Deus diz que olha o coração.
O Senhor não está preocupado necessariamente com a injustiça e o erro, né? que vem diante de nós. Ele está preocupado também com o nosso coração. E aí ele olha para o coração daquele jovem e conta uma parábola. É como se ele estivesse dizendo: a sua cabeça está tão preocupada com as coisas desse mundo que você tem esquecido daquilo que é mais importante. Como nós falamos aqui no momento de confissão, no dia do Senhor. Nos deixamos levar pelas coisas desse mundo, enchemos o nosso coração dessas coisas, estamos repletos, vivemos no mundo, e muitas vezes não fugimos dele, estamos ali nos assentando e nos associando com aquilo que é desse mundo, e consequentemente estamos nos esquecendo das coisas do reino de Deus. E isso é edificar em fundamentos falsos, edificar debaixo de iniquidade, de pecado. E a resposta para aquele jovem é dado naquela parábola. Você está tão preocupado com isso, você está tão preocupado em ter coisas, em ter bens, em ter essas coisas, que você está esquecendo daquilo que é mais importante, e você está edificando para o fogo. E a resposta do Senhor àquele jovem, indireta, né? Porque foi por meio de parábolas: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Aquele jovem estava fazendo como Babilônia, estava tendo o mesmo comportamento. Babilônia, por causa da sua avareza, por causa do desejo de ter as posses, dinheiro, glória, fama, ele investe em vez da forma como ele fez, de forma extorsiva, de forma maldosa, de forma impiedosa. E aquele jovem estava tendo o mesmo comportamento. Apesar de não ter levantado uma espada contra ninguém, nem mostrado a vileza do seu coração, na extorsão e no logro e na destruição daquilo que não é seu. Mas era o mesmo pecado, a avareza no coração dele. E olha que interessante, a glória de Deus se mostra aí também, porque ela é tanto para o levantamento de muitos, como também para a destruição dos perversos, o seu juízo. A gente tem um pouquinho de tempo ainda, eu não quero cansá-los. Esses dias, eu estava até conversando com minha esposa sobre isso, a gente perde a prática. Ficamos aí um tempo sem os cultos, né? De manhã e à noite, sem a escola dominical, e às vezes eu me empolgava, a gente tinha tempo, né? Para isso, às vezes me empolgava um pouco e de repente podia até estar cansando a igreja. Eu não quero cansá-los, mas eu gostaria de continuar o verso 15, se for possível, que diz assim, e aqui nós estamos entrando em outros provérbios contra a Babilônia. E uma coisa que nós vamos perceber em todos eles, e aqui a gente vai falar isso de forma recorrente, é o juízo retributivo de Deus. É por isso que eu vejo as coisas que estão acontecendo no nosso país, mas no nosso país porque eu vivo aqui, né? E a gente sente isso. E percebo que eu posso não ver isso, mas que toda impiedade, toda corrupção, todo erro terá consequências nesse mundo para esses homens. Nesse mundo.
E se alguns escaparem de um juízo nesse mundo, que seja exemplar aos nossos olhos, com certeza, isso aí sem sombra de dúvida, se eles não se arrependerem, o juízo será muito maior na eternidade, porque o salário do pecado é a morte. Diz assim o verso 15: ai daquele que dá de beber o seu companheiro, misturando a bebida o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio, em vez de honra, bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice na mão direita do Senhor, e a ignomínia cairá sobre a tua glória. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste de animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens, e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Nesses versos, os pecados de Babilônia chegam agora à superfície, ou seja, bebedice, intimidações, rudeza, perversão que caracterizavam o rei de Babilônia. E essa descrição que nós estamos vendo aqui, tanto pode se referir ao rei de Babilônia, representando o seu comportamento pessoal como líder daquela nação, bem como descrevendo as brutalidades de uma nação em seu processo de conquista. E aí João Calvino entende que essa referência à bebedice, ai daquele que dá de beber o seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, e que embebeda para ele contemplar as vergonhas, é como uma figura expandida de uma nação bêbada de avareza e de pecado. Diz João Calvino: não existe intoxicação que estultifique os homens mais do que aquele apetite voraz que os faz devorar tanto terra como mares. É a avareza. Agora o rei, nesses versos, o rei de Babilônia, vai usar a sua autoridade para humilhar os que estão à sua volta, misturando a bebida o seu furor. Essa ideia. Ira, ação violenta, rancor. Palmer Robson faz o seguinte comentário sobre o rei de Babilônia. Ele diz assim: este bruto depravado não tem como objetivo final simplesmente zombar de seus companheiros. Ele manifesta o ódio profundo, o rancor psicótico por seu companheiro, mistura seu furor irracional ao vinho que serve. E aí o verso 15: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. E a ideia desse verso é que parte da depravação inerente do pecado deles é a sua insistência em envolver outros no seu desregramento, no seu pecado. O rei de Babilônia não se satisfazia em se embriagar, ou seja, com o seu pecado. Ele só descansava, só tinha conforto quando tivesse forçado outros a também entrarem no seu desregramento. E aí, a intenção era seduzir outros. Eles não sentem paz, ou seja, uma falsa paz. E tentam fazer com que o seu comportamento pecaminoso seja aceito e praticado por outros, anestesiando assim a sua consciência. E aí você já pode traçar uma coisa que você vê muito nesse mundo, né? Não precisa ser muito específico para dizer como que os ímpios querem envolver, principalmente aqueles que não são ímpios como eles, nós os crentes. Como as pessoas impuras, injustas, desonestas querem envolver outros no seu logro. Eles precisam disso para aplacar a sua consciência, provavelmente para dizer: eu não estou sozinho, não só sou eu que faço isso. Olha o que Provérbios capítulo 1, verso de 10 a 14 vai dizer nesse sentido. Da sedução, do prazer de envolver outros em seu pecado. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas.
Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos ainda que sem motivos inocentes, traguemo-los vivos como o abismo e inteiros como se dessem a cova, acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos da nossa casa, lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. E aí a gente vê que esse comportamento mostra uma perversidade e um prazer demoníaco no coração, que você quer envolver outras pessoas no seu pecado. Você não quer ir sozinho para o inferno. E o diabo é assim. E é interessante porque nós não estamos falando nada assim, fora da realidade. Quantas vezes já temos visto filmes e histórias reais de homens que vivem na criminalidade, no pecado, mas não querem envolver seus filhos, amigos e parentes. Isso demonstra da parte deles uma certa dignidade, um reconhecimento daquilo que é vil e desprezível, uma consciência de pecado e respeito pela dignidade dos outros, de certa forma, né? Agora, como é vil e perverso aqueles que querem envolver e seduzir outras pessoas para que elas sejam iguais a eles. Percebam a perversidade, o coração perverso e egoísta. Porque se eu for pego, eu não vou ser pego sozinho. Lembram da história de Daniel? Os seus companheiros, que não queriam se contaminar com as iguarias do rei, como diz lá Daniel capítulo 1, verso 8. Eles entram em Babilônia e a primeira coisa que fazem com ele é o quê? Vamos mudar o nome dele, vamos mudar o modo de vida dele. Eles precisam ser como nós. E por mais que essa possa não ser uma intenção clara, em envolvê-los na sua pecaminosidade, essa é a intenção do maligno, que está por meio disso, às vezes, recebendo nomes que são legítimos. Olha o que diz verso 8 do capítulo 1 de Daniel. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Quantas pessoas queriam estar na situação de Daniel? Como escravos, porque ele era um escravo. Alguns da realeza foram castrados para se tornarem eunucos. Eram escravos. Mas quantos não queriam estar nessa condição que Daniel estava? E comer das finas iguarias do rei, e se assemelhar a esses homens. Fazer isso, participar da mesa do rei, teria uma significação muito profunda. Por quê? Porque haveria ali uma contaminação, e essa contaminação não seria somente de natureza ritual, porque sabe que os judeus tinham aquela questão alimentar que apontava para Cristo, mas era mais de natureza moral. E esse era o comportamento deles, envolver os outros em sua cultura, ou seja, em seus pecados e modo de vida deplorável, ao ponto até de obrigá-los a adorar os seus deuses. E olha que interessante, você vê determinadas conquistas. Roma foi um grande império, e quando ele conquistava uma nação, ele permitia que a nação vivesse da forma como eles viviam anteriormente. Estavam dominados, mas tinham as suas lideranças, tinham a sua religião, e a sua vida não mudava muito. E essa era uma atitude sábia da parte deles, para que eles não percebessem a dominação e se revoltassem. Esse era um dos objetivos. Existia um objetivo humano também por trás disso.
de entender um pouco a particularidade de cada nação e respeitá-la, em todo um aspecto aí cultural daquele momento. Mas era uma dominação diferente da dominação dos babilônicos. E a gente vê que lá em Romanos capítulo 1, verso 31, a palavra de Deus condena isso. Eles se satisfaziam em ver um comportamento depravado em outros que se entregavam aos mesmos pecados. E olha o que diz lá em Romanos capítulo 1, 31. Quando ele fala lá no capítulo do verso 18 do conhecimento de Deus, porque os homens se distanciaram do conhecimento de Deus e começaram a fazer coisas deploráveis. E aí ele diz lá no verso 1, 32, capítulo 1, 32, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Ou seja, eles têm a necessidade de acrescentar mais gente ao seu reino de trevas e dessa forma excluir mais gente do reino de Deus. É interessante, certa vez eu vi numa discussão político-religiosa, há muito tempo atrás, um cara que se dizia pastor ou padre, não sei. Ele dizia, nós temos que acabar com essa cultura judaico-cristã, a gente tem que destruir isso. Isso está acabando com a gente. Realmente, o Evangelho destrói, acaba com essas coisas. E quando as pessoas se envolvem com isso, com essa podridão, elas estão se excluindo do reino de Deus. Porque a palavra de Deus diz que nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino do céu. Abra Apocalipse capítulo 17, verso 1 e 2. Eu já estou indo para o final aqui. Veja como esse pecado é descrito aí nesses textos. Vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram, se desonraram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os habitantes que habitam na terra. Ela é sedutora, ela seduz ao pecado, ela leva as pessoas o quê? A participarem do seu reino e assim ficarem excluídos do reino de Deus. Olha o que diz o verso 4 e 5. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas. E essa mulher é Babilônia, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias de sua prostituição. Ou seja, ela está oferecendo isso para que eles bebam. Percebam como essa linguagem é uma linguagem aí metafórica, né? O vinho, o cálice sendo dado para que eles bebessem e participassem das suas imundícias. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Abram o capítulo 18 de Apocalipse, verso 2 e 3 e 9. Olha o que ele diz. Então exclamou em potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. A mesma linguagem aqui. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa de sua luxúria. O verso 9, ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio, a sua destruição. Babilônia é a grande tentadora, sedutora e mentirosa a serviço de Satanás. E ela tem permanecido nesse serviço não só durante o tempo de Abacuque, representando ali aqueles povos, mas desde a queda até o momento retratado ali em Apocalipse. Babilônia representa um mundo caído e a oposição a Deus, uma cidade impura comparada à cidade santa que somos nós, e personificada em uma cidade, um povo que frontalmente se opõe ao Senhor Deus. Babilônia representa como centro da indústria, comércio
arte, cultura, que essas coisas estão sendo construídas, ou seja, edificadas com sangue e iniquidade. E é a descrição figurada de todos os habitantes desse mundo sem Deus. E ela vai simbolizar a concentração da luxúria, do vício, das atrações do mundo. Babilônia representa o centro mundial de sedução a qualquer momento da história. Ela sempre se opõe à noiva de Cristo, que é a igreja. E a linguagem usada pelo profeta, quando fala em embriaguez, ela tem um caráter metafórico, porque está falando de alguém participar, de beber das suas abominações. Mas não só isso. Parece que aqui também há uma linguagem literal, falando de uma embriaguez literal. Ela está embriagando outras pessoas para abusar, para tirar proveito delas. Essa é a ideia aqui. Aí daquele que dá a beber ao seu companheiro, misturando a bebida forte, o seu furor e o que embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Isso nos faz lembrar, literalmente, de histórias policiais e outras que nós tomamos conhecimento na mídia, ou por aí, em que pessoas abusaram de outras, embebedando-as, tanto para envergonhá-las, quanto para abusarem delas. Por quê? Pois elas estariam indefesas. As suas vergonhas seriam contempladas. Palmer Robertson, comentando sobre esse livro, ele diz assim, esse texto, em seu comentário, que a embriaguez está associada, muitas vezes, à dissolução e à imoralidade, a embriaguez. E ele dá alguns exemplos bíblicos, como os das filhas de Noé, das filhas de Ló, e como Noé e Cão. Parece aqui que o verso está dizendo que alguém está oferecendo uma bebida como forma de envolvê-lo em seu ardil, em seu pecado. E olha que Provérbios, capítulo 23, verso 30 a 35 diz. Nós podemos entender isso de forma literal, como também de forma metafórica, porque com certeza esses dois sentidos estão aí presentes. Mostram a sua riqueza, a sua opulência, o seu pecado, e seduzem e embriagam as pessoas, os homens, com essas coisas. Provérbios 23, verso 30 a 35. Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. A ideia é de sedução. Pois o cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Serás como que se deita no meio do mar e como se deita no alto do mastro, e dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. A ideia do verso de Abacuque com isso é enganar com um certo convite para tirar proveito. E como eu falei, essa linguagem tanto pode ser literal como metafórica. Metafórica representando a embriaguez de todo qualquer pecado, principalmente da avareza, do lucro, daquilo que eu posso ganhar, como também a sedução por causa da embriaguez. E a gente vê isso no próprio texto da Escritura, no próprio contexto da carta da profecia de Apocalipse. Beltesazar começa a beber com a sua comitiva, é o caso de Vasti também, que o rei começa a beber, ele fica alto, fica alegre, a mesma coisa que Beltesazar, fica alegre. O que ele faz? Que ele vai aumentar ao seu pecado, traz aí os utensílios do templo. Interessante, eu estava pesquisando sobre Ciro,
É muito interessante. E Ciro, ele era devoto de Marduk, ou Merodach, acho que é Marduk, mas tem 2 nomes. Esqueci o segundo nome. É mais ou menos parecido, mais ou menos com o que eu estou dizendo aqui. E ele servia esse Deus. E quando ele estabelece o retorno de Israel para a Palestina, ele ordena que todos os utensílios de ouro sagrados do templo fossem devolvidos para que eles pudessem cultuar ao seu Deus. Um homem ímpio. Homem ímpio. Estava servindo ao Senhor, ele provavelmente não tinha entendimento disso. Mas estava exercendo justiça. Estava sendo sensível e respeitoso com relação ao culto de Israel. Que por mais que ele não fosse um adepto, ele o considerava. Olha o que Matt Henry fala no seu comentário. Contra que pecador essa acusação é feita? Do verso 15. Aquele que faz o seu próximo beber. Dar de beber ao próximo que está necessitado, que está com sede e é pobre, embora seja apenas um copo de água fria a um discípulo. No nome de um discípulo, dar de beber ao viajante cansado e dar bebida forte àquele que está prestes a perecer e vinho para aqueles que estão deprimidos. É uma caridade que é exigida de nós e nos será recompensada. Tive sede e deste-me de beber. Mas dar de beber ao companheiro, que já tem o bastante, e mais do que o suficiente, com o propósito de embriagá-lo, para que se exponha, possa falar insensatamente, agir de forma ridícula, para que ele revele segredos, ou que seja levado a concordar com um mau negócio para si, isso é perversidade. Perversidade. Isto é uma impiedade abominável. E nós vemos isso no mundo. Os nossos ambientes de trabalho, nas festas de fim de ano, e coisas assim. E aqueles que são culpados disso, que fazem disso uma prática, que sentem orgulho e prazer nisso, são rebeldes contra Deus no céu e contra as suas leis sagradas, contribuindo com circunstâncias que são favoráveis ao diabo no inferno, e seus interesses malditos e se tornam inimigos para os homens da terra, para a sua honra e bem-estar. Eles são como Jeroboão. Olha a comparação. Percebam como essa aplicação é feita aqui. Eles são como Jeroboão. O que Jeroboão fez? Enganou o povo, embriagou o povo. E qual era a intenção dele? Se Israel voltar a adorar lá, vão virar uma nação só. E eu perco a minha boquinha. Foi esse o pensamento dele. Aí o que eu vou fazer? Vou fazer um altar aqui. Um altar aqui. E a outros deuses também. E colocou o quê? Na realidade era um altar ao Senhor. Ele colocou o quê? Um bezerro. Lembra? Bezerro, da onde vem? E aquele bezerro lá no deserto era uma manifestação visível de Deus. Porque representava força. Esses aqui são os teus deuses que te tiraram do Egito. Como é que chama? Esqueci agora. Quando mistura uma religião com a outra, sincretismo. Com a mesma astúcia, Jeroboão engana, embebeda o povo de Deus. Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar, atrair outros à embriaguez, lhes oferecer a garrafa para que possam ser atraídos a ela pelos seus encantos, olhando para o vinho quando está vermelho e mostra a sua cor no copo, ou seja, a sedução, ou forçá-los a ele, embriagando pelas regras de associação, e elas são realmente leis de associação, como aconteceu com Daniel. A beber muitos copos e ficar cheios é fazer o que podemos, e talvez mais do que sabemos, na direção do homicídio, tanto da alma quanto do corpo. E aqueles que agirem assim terão muito pelo que responder.
os babilônicos embriagaram seus companheiros com a intenção de ver a sua nudez, mas o seu interesse não era apenas a sua humilhação, mas constrangeram um ato de exposição indecorosa com o fim de tirar proveito daquela imoralidade, demonstrando uma perversidade sem limites. E qual a consequência disso? Eles serão cobertos, tragados pela sua vergonha. Aquilo que eles intentaram contra outras pessoas, eles iriam receber isso da mão de Deus. E é assim. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Se não houver uma quebra desse processo, e essa quebra só vem por meio de reconhecer a graça e a misericórdia de Deus, se dobrar a essa graça, buscar essa graça, estaremos guardando, melhor, depositando para a destruição, trazendo sobre si mais e mais destruição e pedindo o juízo de Deus. Quando nós que somos crentes agimos de forma piedosa, de forma santa nesse mundo, nós estamos retardando esse juízo, fazendo com que as pessoas que estejam ao nosso redor tenham a oportunidade de ouvir e se arrepender de seus pecados e serem salvas, e por meio de Cristo darem um basta nesse processo de destruição em suas vidas, porque é isso que o pecado faz. E por mais que nós tenhamos consequências daquilo que fazemos nesse mundo, nos arrependemos, buscamos ao Senhor, como Davi, nós vamos perceber que as consequências estarão debaixo da mão de um Pai amoroso. Ele não é juiz somente. No seu caso, não é juiz. Ele é pai. E como é que o pai disciplina? Por mais que a mão possa ser pesada, com amor. O juiz é impiedoso. Ele olha para a lei, não é, Alexandre? Ele olha para a lei e age conforme a lei. E a lei, ela não tem sentimento, ela não tem coração. É uma letra. Essa lei é aplicada em nós, em Cristo Jesus. É por isso que nós temos essa redenção. É por isso que nossos pecados são perdoados. E a gente vai ver uma direta ligação do que nós estamos falando aqui, aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez na vida da sua igreja, na sua vida e na minha vida. Nós não vamos participar desse juízo, porque Ele já recebeu isso sobre si. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer pela Tua